tal, né? Aí depois Tá. eu passo para o Tony, né, na Rádio da Rua, e aí quando precisar fazer uma, como se diz, uma reprise, aí ele até me avisa, né? Ele me fala, a gente vai reprisar o programa da terça de tal dia. Aí eu te aviso também, né? E depois eu posso até te enviar também, se você quiser ouvir, né? Aí fica pro meu acervo pessoal e pro seu também. Tá, porque uma coisa é a gente participar de um programa que não vai ser gravado. Então a gente sabe que tudo que a gente falar vai Sim, se perder e adeus. Eu posso meter o pau em quem eu quiser, falar mal do Bolsonaro, falar mal do Michel, e tudo bem, que não vai ficar. Agora, outra coisa é quando fica gravado, né? Uma responsa maior. Ai, meu Deus. fica gravado. Então tá, vou pedir para o Espírito Santo me iluminar para não falar mal de ninguém, não usar comunicação violenta, não xingar ninguém, aquela Sim, coisa básica da convivência entre seres humanos. isso mesmo. Amém. Ó, já tá com 1 minuto. Aí, Marcelo, aí eu peço para você desligar o microfone. Eu vou desligar também na abertura, tá? E como que eu faço daí para desligar? É só você clicar no ícone que tem o microfone. Ah, no Skype, ok. Eu vou desligar
Olá, eu sou o Mike Mendes e você está sintonizado na Rádio da Rua. A Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que acolhe. E este é o programa Terçaíte, que acontece todas as terças, às 21h30. E hoje o nosso convidado é o Marcelo Apontes. Vida monástica. O Marcelo Apontes, ele recebeu formação religiosa e monástica por 7 anos, tempo em que viveu como religioso e monge em mosteiros católicos. Ele trabalhou em museu, na arte sacra, e também vou falar um pouquinho da vida acadêmica dele. Foi professor nos cursos de graduação de jornalismo e comunicação digital e também no curso de extensão universitário na arte sacra do Museu da Arte Sacra de São Paulo. Atualmente, é cerimonialista em rituais litúrgicos que usam como ferramenta terapêutica e para autoconhecimento a medicina amazônica da ayahuasca. Ele serve em um grupo em São Paulo e viaja também todo o Brasil, realizando as cerimônias inspiradas pela espiritualidade católica em um formato interreligioso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michel. Tudo bem? Tudo bom? Eu ainda esqueci de colocar aqui que o Marcelo é meu ex-professor em comunicação, em artes visuais, então por isso que eu estou muito nervoso na apresentação dele. Falei para ele que estava me sentindo um dia de prova. Na verdade, é o contrário, é a sua oportunidade de descontar todos os nervosismos que eu já fiz você passar. Imagina, foi um prazer e está sendo um prazer reencontrá-lo novamente. Para mim também, meu querido. E para falar sobre esse assunto, né, que é um assunto especial, né, que muitas pessoas têm dúvidas, né, que é sobre essa medicina, né, amazônica, a ayahuasca, a pronúncia está correta? Sim, está. Ayahuasca, isso mesmo. Ayahuasca. É realmente um assunto não apenas especial, mas também um tabu, né, Michel? Um tabu. Porque é um assunto que realmente as pessoas, principalmente no meio cristão, no meio católico, que é o meu meio, né? As pessoas nesse meio geralmente têm muita dificuldade em até ouvir sobre isso, quanto mais em conversar. Uhum. De Então, modo que a oportunidade que você dá para a gente aqui é realmente algo assim muito especial mesmo. Eu sou muito grato. imagina. E nós que agradecemos também, porque é sempre bom, né? Ter um tabu, né? Precisamos conversar, né? Sobre os assuntos, né? E não ficar, né? Sobre. E eu queria que você falasse, Apontes, como que eu fiz uma apresentação sua, assim, né? Mas eu gostaria como que você falasse um pouco, né? Da sua trajetória até você chegar até chegar a ayahuasca. Ah, legal. Eu me considero um generalista, né? Eu venho de uma formação assim bem generalista. Eu comecei a minha formação numa faculdade de filosofia na PUC lá de Curitiba. Depois fui para outra graduação em letras grego aqui na USP. E aí, já trabalhando lá no Museu de Arte Sacra, eu iniciei uma outra graduação em comunicação. E a partir dali foi que eu fui convidado também para lecionar na faculdade e me tornei seu professor, né? E você é o meu também em diversos outros aspectos, né? Ah, Então, a minha trajetória sempre foi relacionada à educação, cultura, e aí na cultura entra não apenas a parte artística, da arte sacra, mas a própria religião também, né? E depois dessa trajetória, também desenvolvi um trabalho que me dignificou muito na Faculdade de Medicina da Santa Casa, onde eu tive a oportunidade de ingressar numa equipe multidisciplinar para desenvolver um sistema de protocolo eletrônico para o atendimento dos pacientes de câncer de fígado do SUS. Um projeto que me trouxe muita honra, porque eu sei que eu vou morrer e o trabalho que eu fiz vai continuar ali vivo, ajudando as pessoas
e sendo que eu nem da área de saúde sou, nem da área médica eu sou, e tive a oportunidade de contribuir com esse trabalho. Então, até eu chegar na ayahuasca, foi um processo que girava em torno dos meus interesses, porque eu sempre tive muita proximidade com os assuntos relacionados à religião e à cultura religiosa de uma forma geral, não apenas do catolicismo, mas de todas as culturas religiosas luminosas da humanidade, porque na formação monástica a gente não fica concentrado só na religião católica. O fenômeno monástico, ele é algo que acontece em todas as grandes expressões religiosas do mundo. Então, até entre os índios iroqueses, lá nos Estados Unidos, existe o fenômeno monástico. Existe lá um índio que, em determinado momento, ele sente a necessidade de se isolar da comunidade, ir para o meio da floresta e viver em solidão, ou com poucos contatos assim com a comunidade, né? É uma vocação especial, é um chamado especial. Então, assim como, porque geralmente quando a gente fala em monge, muitas pessoas nem sabem que no catolicismo existem monges. A pessoa já associa ao fenômeno monástico budista, que é mais conhecido até entre nós, né? Sim. Mas então o fenômeno monástico ele acontece em todas as grandes expressões, todas as grandes tradições religiosas. E então esse olhar para as outras religiões me acompanha desde o mosteiro. Então é muito comum os monges de uma tradição visitarem ou se hospedarem em mosteiros de outras tradições e fazerem um intercâmbio mesmo cultural. Essa briga, essa disputa de religiões, isso não existe no contexto monástico. No contexto monástico, os monges de todas as religiões são muito próximos e conversam muito. Então, essa realidade da interreligiosidade eu já trago comigo desde a minha formação monástica. E quando eu ouvi falar pela primeira vez do Santo Daime, que é um outro nome da ayahuasca, né? Uhum. Foi justamente dentro do mosteiro, numa revista Pergunte e Responderemos, que era uma revista publicada pelo Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, na qual o Dom Estevão Bittencourt, já falecido, ele tratava de diversos assuntos que as pessoas tinham dúvidas, né? E ali eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Santo Daime, e eu li o que ele escreveu, e sempre com aquela... Dom Estevão era um homem muito santo, muito inteligente, mas formado naquela tradição apologética de um pouco rigorista, no meu modo de entender, né? Um pouco rigorista com relação às outras culturas religiosas, principalmente uma cultura religiosa que usa um psicodélico, né? Para que na sua liturgia as pessoas tenham essa abertura para os fenômenos místicos, né? Então, foi a primeira vez. Isso foi em 1994. Depois, já na faculdade de comunicação, voltou esse tema, e eu realmente me interessei em conhecer, mas eu não queria simplesmente ir num lugar que eu não conheço, que eu nunca fui, sem referência nenhuma, porque eu era muito medroso. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou o dia que eu conhecer uma pessoa que frequenta determinado lugar já há muito tempo, que ela já é conhecida do lugar, e aí eu vou conhecer essa pessoa, e aí eu vou com ela, porque se alguma coisa acontecer comigo, se eu passar mal, alguma coisa, eu quero estar do lado de alguém que todo mundo conhece para ser socorrido, sabe? Eu sempre pensava no pior. Sim. E isso, eu alimentei esse pensamento assim, por uns 3 anos, até que chegou o dia que realmente aconteceu exatamente do modo como eu tinha imaginado, não apenas imaginado, mas condicionado, né? Que eu conheceria a ayahuasca. Foi na inauguração da Gibiteca do SESI da Vila Leopoldina. Isso deve ter sido em 2007, ou 2006 ou 2007. E eu conheci a Cris Mendes, que era assídua, uma frequentadora assídua lá da comunidade da Natureza Divina, em Mogi das Cruzes,
e papo vai, papo vem, tínhamos amigos em comuns, eles me apresentaram, esse aqui é o Marcelo, ele foi monge, porque é uma coisa que os meus amigos, eles fazem questão de dizer para as pessoas quando eles me apresentam. Sim. E aí surgiu o assunto de religião, e aí surgiu o assunto da ayahuasca, e eu assim, pronto, uma menina encantadora, inteligentíssima, contadora de histórias para crianças, para adultos, uma pessoa realmente fantástica, me apaixonei por ela, um ser humano delicioso, e ficamos muito amigos, e eu fui conhecer com ela. Então isso foi em 2007, na comunidade Natureza Divina, que é uma comunidade, assim, nas comunidades de Ayahuasca ou de Santo Daime, eles seguem algumas linhas, umas linhas religiosas, né? No Brasil, existem algumas grandes linhas religiosas e as outras comunidades, se não são dessas linhas, elas se inspiram nessas linhagens. Então, você Sim. tem a linhagem da Barquinha, a linhagem da União do Vegetal, a linhagem do Santo Daime, a linhagem xamânica e neo-xamânica, e que são as 5 principais, né? E essa comunidade que eu fui, ela era uma comunidade que seguia mais ou menos a inspiração da União do Vegetal. Vários mestres ali, várias pessoas da comunidade já tinham sido frequentadores da União do Vegetal, então era mais ou menos essa a inspiração da comunidade. Eu iria te perguntar qual a diferença de uma, né, para a outra, né, do Santo Daime para a da Amazônia, né, das tribos indígenas, né, do Brasil. Mas pelo que você está falando, também além das tribos indígenas, do qual se originou, estou correto? Sim, Também tem outros segmentos, também outras linhas. existem muitas linhas. Só na linha indígena, digamos assim, você tem mais de 70 tradições diferentes. Então, Sim, interessante. cada cultura Hum, indígena dá o seu nome para a ayahuasca. Esse nome ayahuasca, ele é quechua, né? Ele não é nem brasileiro, ele é peruano, inca. Então, cada etnia indígena dá o seu nome. Então, entre os Runicuins, conhecidos como Kaxinawás, né, eles chamam a ayahuasca de Nishipan. É, outras etnias chamam a ayahuasca de Uni. sim. Aqui também tem as tribos indígenas de outras etnias também, né? Que também fazem uso dessa medicina, né? Sim, muitas etnias fazem uso dessa medicina. Então, são mais de 70 nomes Uhum. indígenas. E Indígenas. cada cultura tem a sua, a sua mitologia sobre a ayahuasca, a sua explicação de como surgiu, etc. Só que no Brasil, quando o seringueiro, conhecido como Mestre Irineu Serra, ele teve contato com esses índios e aprendeu a fazer ayahuasca e teve as suas revelações, né? Ele teve uma miração com Nossa Senhora da Conceição. Então, era um negro de 2 metros de altura, que tem a influência do catolicismo popular, né? E de todas as outras religiosidades brasileiras. Quando ele traz essa cultura para o Brasil, aqui no Brasil, isso já se forma isso se desenvolve num formato mais próximo de igrejas. Claro que já não nasceu uma igreja pronta. Ele teve alguns seguidores, né? E a coisa começou muito devagarzinho, né? Pessoa a pessoa foi se unindo ao grupo dele. E posteriormente, uma dessas pessoas saiu para formar um outro grupo com algumas características diferentes. E isso aconteceu com o fundador da Barquinha, isso aconteceu com o fundador da União do Vegetal, que saíram desse grupo inicial do mestre Irineu, mas levaram dessa inspiração inicial o formato de igreja, né? E os grupos xamânicos que se desenvolvem aqui são grupos mais ecléticos, que trazem para a cerimônia com a ayahuasca influências de diversas outras tradições religiosas, do hinduísmo, do budismo, do movimento sufi, da inspiração cigana, da Umbanda, enfim, são
grupos que já não seguem assim uma única espiritualidade, digamos assim, né? Então, aqui no Sim, Brasil, a tendência foi dos grupos se organizarem em formato mais ou menos de igreja, que é o que não acontece, por exemplo, no movimento ayahuasqueiro nos outros países aqui vizinhos ao nosso, que também fazem parte da Amazônia, como Bolívia e o Peru. Lá, você ainda encontra muito a figura do indígena, que é o homem medicina ou a mulher medicina da sua comunidade, que recebe as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, um problema de saúde, e prestam o atendimento, né? Originalmente, em todas as culturas indígenas, era só o pajé, só o xamã que tomava a ayahuasca, essa medicina. O doente, ele não tomava. Então, o xamã, ele tomava esse preparo para adentrar no mundo dos espíritos e entender qual que era o problema de saúde da pessoa, para que ele pudesse receitar as ervas, as plantas que essa pessoa precisava para recuperar a saúde. O doente não tomava ayahuasca. Só que quando isso vem para a cultura brasileira, digamos assim, todas as pessoas tomam, né? Então, no meu modo de entender, é como se cada pessoa que tomasse, e isso aí que com o passar do tempo eu fui entendendo, porque quando você começa a participar, é muita coisa para você compreender, você não consegue. E hoje ainda existe muita literatura sobre isso, né? Mas na época que eu comecei, também tinha, mas eu não tinha tanto acesso, não sabia onde encontrar. sim. Hoje, E por exemplo, ah, desculpa te cortar, hoje, por exemplo, né, a gente vê matérias, né, sobre a experiência que a atriz Maite Proença falou, né, citando alguns nomes, né, o Ney Matogrosso, o Sting, e também tem na internet, você busca, né, mas mesmo assim também, né, tem muito folclore, né, sobre o assunto, né. E um dos assuntos mais em voga, assim, é, por exemplo, é todo mundo é, que pode se utilizar da medicina? Quais são as contraindicações? É, o que você tem a falar sobre isso? Assim, assim, é mais popular hoje em dia, porém ainda é um assunto que não muito aberto, né? Nem muita gente tem acesso. E, e quais pessoas, quais são, se todo mundo pode tomar, ou se tem alguma contraindicação? sim, então interessante você citar os depoimentos aí de artistas, né? Sim, Existem depoimentos de artistas que são muito positivos, né? Muito importantes, como os que você citou, do Ney Matogrosso, da Maitê, do Sting, são depoimentos muito sóbrios, muito realistas. Mas existe também na classe artística é, formatos de reportagens que pegam a pessoa, diz assim, olha, vai lá nesse tal grupo aqui, toma ayahuasca, e fica lá uma câmera filmando a pessoa para ver as reações, e depois a pessoa sai da experiência já com o microfone ali para dizer o que sentiu, que isso é terrível, né? nossa, E é uma abordagem muito sensacionalista que imagina a pessoa nem conseguiu elaborar, a gente precisa de semanas para elaborar tudo que a gente vivenciou numa cerimônia, porque é muito conteúdo. E imagina a pessoa que está trabalhando, já sai dali com uma câmera, com um microfone para dizer o que é, o que não é. E no YouTube também você encontra muitos depoimentos que são assim. Sem querer julgar, tem, mas eu acho que já julgando, a pessoa precisa de audiência no canal, então ela vai lá, faz uma experiência de ayahuasca e vai lá contar como que foi, e vai um monte de gente querer ver, ouvir, qual que foi a loucura. Então, isso acaba disseminando uma ideia de uso recreativo da medicina. E quando você pergunta se existem contraindicações, existem sim. Pessoas que com histórico familiar de esquizofrenia não pode fazer uso da medicina. Existe aí uma discussão que os cientistas se dividem um pouco com relação ao transtorno bipolar. Algumas pessoas não recomendam, outras pessoas já consideram que se o transtorno bipolar tiver equilibrado, se a pessoa
está sendo medicada, está tudo ok, ela pode tomar. Eles dizem que o problema é quando está desajustado, né? E aí isso é que pode ser problemático para quem tem transtorno de bipolaridade. E outras contraindicações, sim, pessoas que fazem uso de algumas medicações antidepressivas e antiansiolíticas. Existem algumas substâncias, né, que interagem com as substâncias da ayahuasca. Então, isso é com relação aos remédios que possuem o inibidor da monoamina oxidase. E a ayahuasca acaba fazendo a mesma coisa que a medicação faz. Ela inibe a recaptação de serotonina, né? Então, se a medicação faz isso e a ayahuasca faz isso, também o que pode acontecer, embora nunca exista, nunca houve nenhum registro de que isso tenha acontecido, mas pode acontecer, é que haja uma síndrome serotoninérgica. E isso significa que seria um grande acúmulo de serotonina entre as sinapses e a pessoa pode, inclusive, morrer. Isso pode acontecer. Nunca aconteceu, não há registro que isso tenha acontecido, mas pode acontecer. Então, como o movimento ayahuasqueiro é muito visado, qualquer coisa que aconteça, as pessoas já culpam a ayahuasca, né? Há uma preocupação assim exacerbada com relação à medicação. Para você ter ideia, numa viagem que eu fiz agora para o Rio Grande do Sul, um dos participantes, ele tomava uma medicação que interagia com a medicina da ayahuasca, e eu falei, era a primeira vez que ele ia tomar, e tudo bem, a gente tem mais ou menos o padrão assim que a gente segue, né? Mas como era uma pessoa que nunca havia tomado, e não no meu grupo, eu não sirvo ayahuasca para pessoas que eu não conheço. No meu grupo, são apenas, assim, pessoas que eu conheço, e pessoas próximas. Então, o meu trabalho com a medicina não é algo assim de levar a medicina para qualquer pessoa, para todo mundo que eu nunca vi na minha vida, porque é muita responsabilidade. Então, eu não sou chamado para esse tipo de trabalho, que eu acho admirável, mas um trabalho assim exige uma estrutura, né, que eu não tenho condições de oferecer e nem sou chamado a oferecer, ao menos nesse momento, né? Então, eu não... mas lá, eu fui convidado para realizar a cerimônia num grupo, então foi uma situação, assim, um pouco diferente da situação que é a situação do meu grupo aqui em São Paulo. Então, essa pessoa tomava, e aí eu falei assim, olha, tudo bem, você participa, mas eu vou precisar que você converse com o teu médico, né, para que ele te oriente, para que ele veja o que é melhor, se é melhor você interromper, quanto tempo você interrompe, ou se você só diminui, quanto tempo antes você começa a fazer isso. Então, você conversa com ele. Interromper a medicação. Porque eu sei que a gente sabe quais as medicações que interagem, né? Então, e a dele interagia. Então, eu recomendei ele ir no médico. O médico dele, ele nem sabia o que era ayahuasca, né, que é algo assim muito difícil de acontecer, porque geralmente os médicos da área de psiquiatria e tal, eles têm contato com revistas científicas que constantemente trazem matérias sobre a ayahuasca, porque é uma medicina que é pesquisada no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Sim. Então, revistas importantes como a Nature, enfim, várias revistas importantes tratam desse tema, e o cara não conhecia. E ele passou um procedimento assim que também não coincidia com o que a gente está acostumado a ver, a ouvir, né? Então eu falei assim, olha, eu vou pedir para você procurar uma segunda opinião, porque o que ele falou aqui sobre isso aqui, eu fiquei um pouco em dúvida. Não vou desqualificar o profissional, né? Mas eu pedi uma segunda opinião, porque eu não sou médico. Então, ele procurou uma segunda opinião, e aí o cara, o profissional orientou, mais de acordo com o que a gente está acostumado a ver, só que ele expressou assim, eu pedi um documento, né, para que ele desse autorização, só que no documento ele disse que o paciente dele não poderia ficar sem a medicação tal e tal, sobre o risco sobre alguns riscos e tal.
E aí eu falei assim, bom, mas aqui ele está dizendo exatamente o contrário do que eu preciso que ele diga para você tomar. Aqui ele está dizendo que você não pode ficar sem medicação e eu não posso servir ayahuasca para você tomando essa medicação, porque há risco de ter uma complicação. E aí Uhum. fiz ele voltar para o médico reavaliar essa situação. E eu mesmo acabei depois conversando com a secretária dele, explicando o que estava acontecendo, e o médico falou para ele, olha, essa pessoa que está vindo aqui para fazer a cerimônia com você, ela realmente é muito cuidadosa, porque eu nunca li ou vi no meu histórico profissional sequer um caso em que haja ocorrido uma síndrome serotoninérgica. Isso nunca aconteceu, a gente não tem relato disso, mas realmente pode acontecer. Faz sentido o cuidado que ele está tendo, embora seja exagerado do meu ponto de vista, Uhum. mas tudo bem, tá aqui. Então você interrompe aqui 4 dias antes e tal, aí ele fez certinho o que precisava ser feito. Então olha o nível de cuidado que a gente precisa ter para receber alguém que toma uma medicação que pode oferecer um mínimo de risco. Então, uma coisa é você tomar ayahuasca com alguém, não é querer me gabar dizendo que eu sou cuidadoso. Isso é um procedimento que é padrão. Todo mundo que serve ayahuasca tem que ter esse procedimento. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem. Porque hoje, se você for na internet e procurar lá venda de ayahuasca, você vai encontrar gente vendendo garrafa de ayahuasca a R$ 10, R$ 20, entende? Entendi. E então, esse que é o problema relacionado à ayahuasca. É que as pessoas que se interessam em fazer essa experiência, muitas vezes, elas não pesquisam muito bem, não tem uma boa referência, não tem muita informação de saber se o lugar que ela vai é um lugar idôneo, se a pessoa que está dirigindo a situação é uma pessoa idônea, se tem experiência, se não tem. Então, isso aí que é um pouco problemático para quem está, para quem sente, eu quero fazer essa experiência, onde que eu vou? Né? É uma pergunta difícil, porque não é simplesmente assim algo que depende só da vontade, sabe? E no nosso modo de entender, é um chamado espiritual acima de tudo. Uhum. Então, muitas pessoas que não têm esse vínculo religioso ou não dá importância para isso, que quer apenas fazer uma experiência psicodélica com a medicina, elas não gostam muito desse aspecto assim mais religioso, né? Então tem conhecidos meus, por exemplo, que falam assim, olha, se fosse só tomar ayahuasca sem escutar musiquinha nenhuma, eu tomaria. Eu disse, mas aí seria como uma experiência de droga, né? Isso eu não posso fazer por você. Não dá, eu não posso te servir ayahuasca assim, porque o uso da ayahuasca no Brasil é não apenas permitido, mas protegido por lei, apenas o uso religioso mesmo. Então, você pegar um copo de Uhum. ayahuasca e virar assim, sem nenhum contexto espiritual, é crime. Sim, isso eu pesquisei e protege, é como você disse, né? Protege os rituais, né? Tanto dos indígenas ou do Santo Daime, né? E, e as pessoas, então a pessoa que vai passar por esse tipo de experiência, de ritual, tem que ter todos esses cuidados médicos, né? Para que Sim, tanto a pessoa, a tradição, né, todos estejam seguros, né, do que sim, vai. E você falou também, eu vi que você tem um canal no YouTube onde você tira algumas dúvidas, né, fala até das suas próprias experiências em como do catolicismo com a ayahuasca, né? É, há algum tipo de quais as dúvidas que você recebe em relação a isso? Existe um tabu dentro dessas tradições? muito boa pergunta, Michel. Antes de respondê-la, eu só Hum. vou terminar a pergunta Ah, tá. anterior, que faltou Sim. dizer que uma outra contraindicação é, por exemplo, para as pessoas que já tiveram uma síndrome de pânico um pouco mais grave,
embora também é discutido isso. Algumas situações de pânico são tratadas com a ayahuasca, inclusive, e não são contraindicadas, né? Então, vai muito, assim, de cada pessoa, do discernimento que cada guiança, cada liderança, ou cada pessoa que está servindo a medicina precisa ter um contato com a pessoa para entender qual que é a situação que está ali diante dela. Então, não é simplesmente chegar e tomar. Geralmente existe uma entrevista, né? Mas até que ponto também essas entrevistas são profundas ou até que ponto são superficiais, também eu não entro no mérito, né? Uma outra questão são pessoas que já tiveram sentimentos, sensações de serem perseguidas, de escutarem vozes, ou que tem alguém na família que tenha tido uma experiência assim, de escutar vozes, de se sentir perseguida sem justificativa. Então, uma pessoa assim também não deve tomar, porque pode acontecer que a ayahuasca libere conteúdos psíquicos que faça a pessoa ficar muito agitada, muito transtornada, né? Então, agora partindo para a sua outra pergunta com relação ao meu canal, é um canal que eu nem divulgo, porque é algo assim muito experimental, que eu sou muito, embora tenha sido professor da área de comunicação digital, uma coisa é você falar sobre comunicação para outras pessoas, outra coisa é você se comunicar num canal assim, né? E as minhas disciplinas eram todas teóricas, não era nenhuma disciplina prática de estudo, de nada disso. Então, é um espaço assim muito experimental, onde eu estou tentando me destravar ao falar. Mas foi muito bacana para a pesquisa e para ouvir. Obrigado. E as visualizações, né? Eu acho que as perguntas, o pessoal, né? O retorno, né? Falando, você tirou várias dúvidas que eu tinha. Eu achei isso muito positivo. Então, muitas pessoas chegam ali, não sei como, e elas carregam realmente muito drama, peso na consciência, ou por ter experimentado e não ter entendido, porque o grupo religioso dizia que era pecado. Tem pessoas ex-viciados, ex-adictos, que chegam às vezes até ameaçando, sabe? Olha, eu já fui, sei lá, do esquema aí de droga, você toma cuidado com o que você fala, umas coisas assim realmente pesadas, sabe? E muito difícil também lidar com esse pessoal mais tradicionalista, mais fundamentalista das religiosidades cristãs, tanto no catolicismo quanto no meio protestante e evangélico. É muito difícil lidar com essas pessoas, assim, que elas são muito difíceis de se comunicar. Você não consegue estabelecer uma comunicação com essa pessoa. Ela não conversa com você, tem aberta para te ouvir, para tentar entender a tua cultura, a tua experiência. Não, elas conversam para tentar impor algo que elas acreditam, mas elas se encontram totalmente fechadas para lidar com algo novo. Eu entendo bem isso, porque, embora eu não tenha sido tão tradicionalista, fundamentalista assim, mas esse era bem o meu contexto quando eu cheguei na ayahuasca, né? Eu sou um católico daqueles assim que entende razoavelmente bem a minha fé. Eu não posso dizer que eu entendo bem, porque você tem teólogos aí que se consideram aprendizes diante da fé católica, né? Quanto mais eu. Então, mas também não sou aquela pessoa assim que fez catequese, fez a comunhão e depois nunca mais frequentou a igreja, não sabe, não leu sobre a sua fé nem nada, né? Então, quando eu cheguei, o meu contexto era bem esse. Eu fiz a experiência, foi uma experiência maravilhosa, né? E ainda assim eu saí de lá apavorado, pensando assim, o que eu faço agora? Né? Tenho minha religião, isso aqui é maravilhoso, eu sei que a minha religião é a correta para mim, mas a vontade que eu tinha é de vir para cá e de participar disso aqui, né? Porque é isso aqui que tem sentido. Então, até eu passei por uma crise, alguns anos de crise, porque uma coisa é a sua mente, né? E a outra coisa é a tua experiência. Com o que você fica? A mente, ela é capaz, a racionalidade, o intelecto, ela é capaz de
absorver as verdades, debater, né? Mas a experiência grita, né? Então, eu passei por um momento assim de crise. Então, eu entendo perfeitamente essas pessoas, sabe? E tenho a maior das paciências para conversar, porque, de certa forma, eu me vejo em cada uma delas, né? No seu fundamentalismo, no seu rigorismo, no seu medo, né, de estar diante de algo que pode colocar em xeque todas as suas crenças, as suas certezas, as suas seguranças. E, na verdade, não coloca em xeque, mas não é ameaça nenhuma. Ao contrário, o que a ayahuasca faz com a gente, independente da linhagem espiritual onde você faça uso dela, é colocar em xeque as tuas falsas crenças. Né? Porque o que é verdadeiro das suas crenças continua, ao contrário, se aprofunda, se solidifica. O que cai é o que é falso, o que são os seus auto-enganos, os seus medos, é isso que cai. E é isso que desperta o medo nas pessoas, porque elas não querem deixar de acreditar no que é real. Elas têm medo de deixar de acreditar nas suas fantasias, nas suas justificativas para persistirem na truculência, na ignorância, né? E é isso que assusta, na verdade, né? Ao menos para mim era isso que me assustava quando eu me aproximei dessa medicina sagrada. Foi isso que eu me deparei. Eu eu que nunca me considerei racista, eu que nunca me considerei preconceituoso com as religiosidades de matriz africana, né? Eu descobri em mim elementos racistas e elementos preconceituosos contra as religiosidades de matriz africana. Eu que sempre fui o mais mente aberta para estudar, para conversar, para tudo. Sim. Então, Verdade. imagina uma pessoa que já carrega em si esses elementos preconceituosos com mais força, como que não é difícil, né, para a pessoa lidar com isso? Porque, inevitavelmente, o cristão, ele faz essa leitura de que a ayahuasca é coisa de índio. Quem que participa disso? É quem acredita em reencarnação, é espírita, é umbandista, é índio. Então isso aí é do demônio. Sim. É assim que acontece. Na verdade, é isso que acontece. E porque na verdade é falta de informação mesmo, uma ignorância muito grande acerca de uma planta, de duas plantas que elas não têm religião, as plantas. As plantas são plantas. É a mesma coisa você não querer tomar o seu Rivotril, o seu Lexotan, porque ele foi desenvolvido por uma tribo africana, logo é do demônio. É exatamente essa a lógica das pessoas, né? Então as pessoas chegam lá no canal, mais ou menos, muitas das pessoas chegam lá mais ou menos com esse drama de consciência. E quando eu criei esse canal, eu estava com um drama de consciência, porque eu falei assim, eu preciso encontrar outros católicos que fazem uso disso, porque eu era sozinho. Então eu era rodeado de espíritas, de umbandistas, que sempre me acolheram maravilhosamente bem, nunca perguntaram no que eu acreditava, no que eu seguia, né? Nunca, nunca. Isso era o que menos interessava para as pessoas onde eu ia. Então, eu sempre encontrei muito respeito pela minha crença. E veio daí que você descobriu esses preconceitos e quebrou esses paradigmas, preconceitos e tudo mais nesse Olha, processo? está relacionado a isso, sim, pelo respeito que eu encontrei da parte desses grupos que me receberam sem perguntar de onde eu vinha, o que eu acreditava, quem era o meu Deus. Isso não importava para eles. E quando eu me deparei com tamanho respeito, você se compara, né? Como que eu respeito essas culturas? Mas o gatilho mesmo para tomar consciência disso foi durante as cerimônias que, às vezes, alguma música mencionava, por exemplo, um orixá, né? Alguma música que falava de Iemanjá, por exemplo. E aí eu entrava num drama de consciência, porque como que eu vou cantar um hino para Iemanjá se eu não acredito em Iemanjá? Então eu não posso cantar, porque eu vou estar mentindo para mim mesmo,
né? E até para esse grupo aqui, vou estar até desrespeitando a eles mesmos, cantando algo que eu não acredito. E por outro lado, se a única pessoa a ficar com a boca fechada em silêncio, quando todo mundo está cantando, isso também é desrespeitoso. Sim. Então, meu caro, eu entrei numa sinuca, sabe? Porque qualquer coisa que qualquer coisa que eu fizesse ali, eu estaria me sentindo em desrespeito. Ou à minha consciência ou ao grupo, né? E a ayahuasca, ela faz isso, sabe? Quando você toma, você desenvolve um tratamento de consciência muito refinado com relação à sua vida interior. Então, o mínimo resquício de incoerência entre o que você fala e o que você faz, entre o que você acredita e o que você expressa, isso emerge para você olhar para essa realidade, para as suas incoerências. Então, é muito comum a pessoa sair de uma experiência de ayahuasca humilde, humilde, humilde. Porque ela vê dentro dela todas as coisas que normalmente ela está ocupada em julgar fora, né? Então, por isso que as pessoas falam que a experiência tem que ser de olhos fechados, é você olhando para dentro, não é você olhando para fora. Então, quando a pessoa está preocupada com quem está do lado, se a pessoa do lado está inquieta, se o barulho, então está errado, né? Quer dizer, não posso dizer que está errado, porque algumas experiências, algumas culturas de ayahuasca, elas não trabalham esse olhar interior. Elas não dão tanta ênfase para isso, né? Elas dão mais ênfase para a viagem astral, para umas coisas assim. E, então, por isso que eu digo assim, que o modo como os grupos usam a medicina são muito semelhantes em vários aspectos, mas também muito diferentes em inúmeros aspectos. Então, quando eu vivenciei essa realidade, me pedindo coerência entre o que eu falo e o que eu creio, foi que eu entrei num drama. E esse drama não foi resolvido durante a cerimônia. Esse drama se estendeu por semanas, até o dia em que eu estava na aula de patrística, lá na Faculdade de Teologia do Mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo, e o professor nós estávamos estudando uma obra chamada Criação do Homem, de São Gregório de Nissa. E numa altura, num dos capítulos, ele parou para explicar ser e essência em Santo Tomás de Aquino, para depois retomar a leitura dessa obra. A obra exigia esse olhar para o conceito de ser e essência em Santo Tomás de Aquino, né? Então, sem querer, dá vontade de falar agora sobre ser e essência em Santo Tomás de Aquino. Que é um tema maravilhoso. Nossa, a gente fica 3 horas aqui. Mas então, só para resumir a história, quando ele falou o ser da água é água, né? O ser da pedra é pedra, o ser sei lá, da chuva é chuva. Mas aí quando ele falou o ser da água é água, como eu já havia tido aquela situação com Iemanjá, deu um brilho, sabe? Fez tlim. Sabe quando tu toca o sininho? E quando ele falou o ser da água é água, foi como se eu tivesse ouvido ele dizer o ser de Iemanjá é água. Foi basicamente isso que a minha mente ouviu ele dizer. E aí tudo se resolveu, porque se o ser de Iemanjá é água, Iemanjá é um nome como determinada cultura, em determinado lugar, em determinado tempo, nomeou o ser da água. Assim como na cultura grega, né, o ser da água foi nomeado como Netuno, como Poseidon, desculpe. Na cultura romana, o ser da água foi nomeado como Netuno. E aí, qual que é o problema? Se a música, e aí me veio na minha consciência assim, sabe? Se a música falasse de Poseidon, ou se a música falasse de Netuno, estaria tudo bem. Eu cantaria normalmente. Mas como a música fala de Iemanjá, aí eu vou ter draminha de consciência. Por quê? Porque Iemanjá vem de uma cultura negra, né? Porque é mulher e porque vem de uma cultura negra. É esse que é o problema. É isso que está ali. Então, e isso, o mais maravilhoso de tudo é que se isso tivesse acontecido dentro de um contexto cerimonial de ayahuasca,
sabe? A minha consciência não, mas a minha mente poderia dizer para mim, isso aí, você chegou a essa compreensão porque você estava influenciado pelo contexto, pelo meio, papapá. Mas não, né? Eu cheguei racionalmente, eu não estava sob efeito de ayahuasca nem nada, e as pessoas acham assim, mas estava sob efeito. O fato de estar sob efeito da ayahuasca não te deixa inconsciente ou desmiolado. Pelo contrário, te deixa muito mais atento e muito mais consciente das suas incoerências, das suas questões intelectuais. Você busca e não oh meu Deus, não se satisfaz com qualquer tipo de explicação que a tua mente te dá. Então, a tua busca por coerência se torna imensa quando você está sob o efeito da ayahuasca. Então, é exatamente o contrário. Por isso que numa entrevista com o Jô Soares, o Caetano Veloso, que também tomou ayahuasca junto com o Gilberto Gil, eles estão conversando e aí o Caetano Veloso diz assim, a impressão que eu tenho é que eu nunca mais voltei. Porque realmente você não no sentido de ter ficado doido, mas no sentido de ter ficado mais consciente. Porque realmente você nunca mais olha nem para você mesmo, nem para as situações da mesma forma. É como se você realmente despertasse. Tanto que alguns antropólogos consideram que o fenômeno da hominização, né, foi em grande parte influenciado pelas plantas mestras, pelas plantas professoras. Eles acreditam que em diversos lugares, né, existem essas plantas, não é só aqui no Brasil. Ainda que no Brasil não é uma planta, são duas plantas, mas você tem a ibogaína, você tem o peiote, você tem a psilocibina encontrada dos cogumelos mágicos, você tem o soma na Índia, você tem várias plantas aí, em várias civilizações, que podem ter acelerado esse processo de hominização no hominídeo, né? Então, é uma das teorias também. Então, é isso que essas plantas fazem, elas aceleram o processo de hominização, porque nós ainda não somos homens, nós estamos aprendendo a nos tornar homens, né? Essa que é a realidade. O processo de hominização não está concluído ainda, né? Então, é mais ou menos por aí, Michel. Então, esse meu despertar para essa consciência de racismo estrutural, de machismo estrutural, se deu basicamente nessa aula do curso da Faculdade de Teologia lá do Mosteiro de São Bento, na aula de patrística. E aí, depois disso, acabaram-se os meus dramas. Então, agora eu posso cantar para Iemanjá. Adoro cantar para Iemanjá, adoro cantar para Oxalá, adoro cantar para Oxóssi, porque hoje, para mim, eu entendo eles de uma forma não como eu entendia antes. E aí eu fui aprofundar também o que é um orixá, né? E aí, como que eu vou saber o que é um orixá? Eu vou ter que pesquisar isso em alguém que tem autoridade para falar sobre isso. Então eu fui lá, ouvi o que tem a dizer a mãe Estela de Oxóssi, do Ileapó Afogé, de Salvador, com o pai Agenor de Miranda, os dois já falecidos, né? Que Deus, a luz divina brilhe para eles. Mas foi com eles que eu fui aprender o que é um orixá. E embora existam vários conceitos, né? Não é um conceito único, mas o que eles falaram é que o orixá é o quê? É um fenômeno da natureza, uma energia, uma força da natureza, em torno das quais se encontram os encantados. Então, eu posso cantar para uma força da natureza, eu posso cantar para o ser da água, eu posso cantar para essa força, para esse arquétipo de Oxóssi, por exemplo, que é o que move o ser humano a desbravar um novo território, a procurar alimento, procurar a caça, procurar a subsistência para se manter vivo, procurar a cura através da criação das plantas, das folhas. Eu posso louvar o fogo, louvar o relâmpago, porque até os salmos, nas escrituras, fazem isso, inclusive.
Então, não é algo estranho à minha religiosidade, entende? Então, não, então, mesmo hoje nas minhas cerimônias, eu trago músicas das tradições de matriz africana. Não são todas que eu consigo usar, mas as várias que eu consigo usar, eu trago e faço questão de colocar. Porque naquele momento ali é um momento que eu estabeleço sintonia e respeito para com essa tradição espiritual. E eu faço isso não apenas com as músicas de origem das tradições de matriz africana, como as músicas de origem no budismo, no hinduísmo, no islamismo, músicas indígenas de diversas etnias, eu também trago para a minha cerimônia, porque é uma forma de realmente você expressar respeito e irradiar respeito nesse mundo onde as pessoas estão se desrespeitando tanto por questões desnecessárias, por pura ignorância, por não compreender a fé do outro. A fé do outro não me ameaça. Se a fé do outro é legítima, eu posso pegar o que há de legítimo nessa fé, porque nem tudo é legítimo, né? Na fé que as pessoas têm. Nem tudo é legítimo. O meu modo de expressar minha fé, eu tenho várias coisas aqui que são mais minhas do que da minha fé. Então, eu posso pegar o que há de legítimo em mim com o que há de legítimo no outro, né? E unir isso. Então, as minhas cerimônias... E não ter separação, né? Isso é muito bacana. Não, todos se sentirem assim, acolhidos. Exato. Então, assim, a minha intenção inicial era encontrar outros católicos que estavam, que nem eu, se sentindo um pato fora da lagoa, para juntar com essas pessoas, para poder conversar, partilhar os dramas de consciência, as soluções que a gente vem encontrando para os nossos dramas e tal. E no fim, cara, aconteceu que, olha, eu encontrei alguns católicos, e, nossa, foi muito bacana encontrar um rapaz muito praticante em Paraty, e através dele eu soube que existe um monge que inclusive sai escondido do mosteiro para participar de cerimônias numa igreja do Santo Daime. Não vou nem dizer qual estado, cidade tem nada, mas eu fiquei maravilhado de saber disso, porque assim, não estou sozinho. Mas o mais bacana de tudo foi que, embora a intenção inicial tenha sido me conectar com outros católicos, o bacana foi que foi se aproximando de mim gente que não é da minha religião, mas que desenvolveu mais interesse em participar comigo na cerimônia no formato como eu realizo, do que em cerimônias que teoricamente teria mais a ver com a espiritualidade deles, entende? Então, no meu grupo, eu não tenho apenas católicos, eu tenho umbandistas, eu tive ateus, porque hoje budistas, tenho espíritas, tenho gente de todas as culturas religiosas. Falhou? Falhou. Tudo bem. Voltando, você tem ateus, acho que deu aí o problema. Sim, então, eu estava dizendo que o mais interessante é que o meu grupo, embora inicialmente a minha intenção era me conectar com católicos, o mais interessante foi que o meu grupo ele acabou se tornando interreligioso, porque tem aqui pessoas de todas as tradições religiosas e até ex-ateus, porque uma vez que começaram a participar aqui, já na primeira cerimônia eles já perceberam que não dá para ser ateu mais. Muito interessante. Então, isso que é o bacana, sabe? Então, assim, embora o embasamento da cerimônia que eu realizo ele tenha um fundamento católico, por exemplo, as músicas que eu trago, elas passam pelo meu filtro, que é católico. Eu sinto muito. O meu filtro é católico. Então, é esse o filtro que eu tenho para fazer essa seleção, né? Mas uma vez que está aqui na cerimônia, o modo como a cerimônia se desenvolve acaba tendo muita influência interreligiosa, não nas coisas que a gente faz, porque o que a gente faz? A única coisa que a gente faz na cerimônia é escutar as músicas, né? É só isso. Então, ninguém tem... tem um momento que eu acendo incenso, coloco incenso nos meus ícones, que é um ícone da ressurreição, um ícone de Nossa Senhora,
uma imagem de São Miguel, uma imagem de Santo Antônio, que é o meu padroeiro, eu nasci no dia de Santo Antônio. Então, incenso, esses ícones, que não é algo estranho ao catolicismo, no catolicismo a gente faz isso, né? Incenso às pessoas, algumas. Então é engraçado que daí cada pessoa tem a sua linguagem, né? Então, você vai defumar? Eu falo assim, não, eu vou incensar. Ah, Porque uma cultura fala defumar, outra cultura fala incensar. E o teu altar é maravilhoso. Eu falo assim, não, não é o meu altar, é o meu oratório. Porque o altar para a gente está lá na igreja, né? Onde é feito, onde é realizada a Eucaristia. Mas para a pessoa, ela chama de altar. Então, assim, a troca que vai ocorrendo é muito enriquecedora, tanto para mim como para eles, porque é muito bacana, cara, você estar num grupo assim e sentir que você não é julgado pela tua crença, porque eu, como católico, também sou julgado muitas vezes. Quando as pessoas dizem, vocês queimaram os hereges, queimaram as bruxas. Então, é pegar toda a riqueza de uma tradição de 2000 anos e reduzir a um curto período de tempo que foi a Inquisição Espanhola. Então, é como se toda a Igreja Católica fosse aquilo, sabe? Ou como se exatamente nesse período de Inquisição não houvesse surgido na Igreja grandes luminares, como Santa Hildegard von Bingen, que quase foi queimada na fogueira também, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, todas essas pessoas sofreram perseguição na igreja, né? Então, justamente no período de Inquisição também. Então, eu como católico, claro que nem se compara, né? Não estou querendo me comparar com o preconceito, a discriminação que sofre os irmãos de religiosidade de matriz africana, né? No nosso país. Mas isso não significa que a gente também não passe por discriminação, sabe? A gente passa. Quando você é tirado o teu direito de fala simplesmente por você ser católico, né? Então, quando a gente reúne as pessoas aqui, a gente vivencia essa fraternidade, sabe? Nossa, é muito bom, sabe? Ainda que não tivesse ayahuasca, que não tivesse nada, só pelo fato de nós estarmos juntos, cantarmos juntos e pedirmos pela paz no mundo, e nós estamos pedindo pela paz, vivendo a paz entre nós. Então, não é simplesmente um pedido assim, vou pedir pela paz e saio daqui da minha comunidade e tudo normal, sabe? Não, a gente já está construindo a paz aqui entre nós primeiro. Então a gente sente que essa força realmente se irradia, como uma das orações que são feitas, né? A gente pede para que esse lugar se torne um centro de recepção e irradiação de tudo o que seja bom, belo e verdadeiro. Então, é assim que a gente se sente numa cerimônia com essa medicina. que Nossa, bacana. Marcela, você é uma enciclopédia, né? E assim, você como professor, né? E como ser humano mesmo, né? Que eu tenho esse privilégio de ser seu amigo também, né? Além de ex-aluno, e é muito enriquecedor esse assunto, tudo que você tem para, como sempre, né? Compartilhar. E e aí, nós temos mais perguntas para fazer para você, obviamente, porque é um assunto, né, bem extenso. E nós vamos fazer agora, gente, um breve intervalo, né? Mas antes, eu esqueci de mencionar, né, também, que a Rádio da Rua tá com ela tem o selo da Rua, para quem quiser lançar o seu livro. Então, basta só entrar no site da Rádio da Rua, que lá tem as informações, ou no Instagram. E agora a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais assuntos com Marcela Pontes e a parte final, né, desse assunto tão rico e tão abrangente, né, que ele está trazendo hoje. Então, até daqui a pouquinho. 15 minutinhos.
Olá, olá, pessoal. Nós voltamos. Eu peço desculpa pelo som, que está um pouco baixo, são alguns problemas técnicos, mas já voltamos aqui com a Pontes. Algumas pessoas já estão aqui no chat, parabenizando o programa. O Cristiano Silva, Agnaldo Tadeu, Dagmar, Lucones Nascimento. Muito obrigado por todos vocês que estão sintonizados. Essa música do Gilberto Gil eu dedico à Fernanda, né? E o Rayar, que falou que estava escutando essa música. A Fernanda, minha melhor amiga. E a Marina também. E voltando, né, ao Marcelo Pontes. Marcelo, Sim. estamos conectados? Então, e aí, voltando aos assuntos, né, ao assunto sobre as cerimônias, né, geralmente as pessoas procuram, e é uma medicina, né, é importante dizer isso, sempre frisar, né, essa medicina, logo as pessoas vão para tratar de algo. Quais são os assuntos que as pessoas procuram mais a medicina, seja aqui no Brasil ou nos vários segmentos? Quais os tipos qual o tipo de público que procura? E quais são o que querem curar? São doenças físicas, emocionais? Então, é muito boa a sua pergunta. E é importante dizer também por que a gente chama de medicina e não de remédio, né? Um Rivotril, um Lexotan que a pessoa toma para tratar a depressão é um remédio. Uma fluoxetina que a pessoa toma para tratar sintomas de depressão é um remédio. Por que a ayahuasca a gente chama de medicina? Porque ela não trata de sintomas. A ayahuasca ela não trata, ela não cuida de sintomas, né? Ela vai na origem do teu problema, ela faz você entender a origem dos teus problemas e ela propõe para você, na verdade, ela propõe para você olhar para o teu coração e encontrar lá no teu coração a resposta para o que você precisa fazer para solucionar determinados problemas, né? Então, nesse sentido que a gente chama de medicina, porque ela procura ter um tratamento integral e não apenas para um sintoma. As pessoas procuram a ayahuasca no mundo inteiro, geralmente para os mesmos propósitos, né? Tem muitos europeus que vêm para o Peru para tratamento de vícios em álcool, em drogas, então muita gente mesmo na Europa vem para isso. E existe, porque no Peru o uso da ayahuasca ele é permitido não apenas o uso religioso, mas também o uso terapêutico. Lá também é permitido. Aqui no Brasil não é, mas lá é. Além disso, existem muitos soldados americanos que vêm para cá para tratar de estresse pós-traumático complexo. E a maioria das pessoas vem para sintomas de depressão, de ansiedade e principalmente de autoconhecimento. Então, normalmente as pessoas que não gostam de terapia, elas não vão gostar da experiência com a ayahuasca. Por quê? Porque se é difícil para a pessoa olhar para ela mesma e se deparar com as suas sombras, porque geralmente é assim, né? Na Igreja Católica, muita gente procura os padres para se confessar, e quando está lá no confessionário, ao invés da pessoa falar dos seus defeitos, ela fala dos defeitos dos outros. Ela fala da dificuldade que ela está com o marido, da dificuldade que ele tem com o filho. As pessoas têm muita dificuldade de olhar para si e tentar enxergar as suas falhas, né? Ou existe essa tendência, e outra tendência é exagerar, é o oposto, as pessoas que só ficam olhando para suas falhas e não conseguem ver nada de positivo também em si, é o outro extremo. São duas situações de confissão
que meus amigos padres dizem que são o que mais eles encontram em confessionário. É gente que para tudo eles estão errados e fica uma confissão interminável porque a pessoa vê defeito em tudo em si mesmo, ou então o oposto, ela vê defeito em todo mundo menos nela. Então a pessoa que não gosta de terapia, ou seja, de olhar para si, ela não vai se dar bem com a ayahuasca, porque ao menos no modelo de cerimônia que eu realizo, que tem essa proposta de olhar para si mesmo, né? Porque ela vai se deparar com tudo que tem dentro do coração dela. E no nosso coração não tem só coisa boa, tem coisa ruim também ali, né? Então a gente vê com muita clareza o que tem ali dentro. E algumas pessoas preferem não ver. E é da liberdade de cada um, né? Então, no início, eu tinha uma certa preocupação. Não, no início eu tinha uma certa fantasia. Eu imaginava, assim, que se o mundo inteiro tomasse ayahuasca, ia ser tão bom, porque as pessoas iam olhar para si mesmas, iam ver os seus próprios defeitos, iam ter mais paciência com o defeito dos outros, iam ser mais humildes, mais tolerantes, mais amáveis, etc. Depois, eu vi que não dá para ser isso, porque as pessoas elas não querem ter esse autoconhecimento, né? Elas preferem mesmo ficar na ilusão, numa imagem, numa autoimagem falsa, construída por um ego, que as pessoas se identificam com o seu cargo na empresa. O que você é? Eu sou auditor da Receita. Eu sou juiz. Eu sou psicoterapeuta. Eu sou professor. Né? Então, as pessoas preferem identificar o seu ser, lá, voltando de novo ao ser e essência em Santo Tomás de Aquino, né? As pessoas preferem colocar a definição do seu ser em algo que não é ontológico, algo que é um estado transitório. Hoje você é professor, amanhã você não é mais. Hoje você é auditor da Receita e quando você se aposentar, você vai ser o quê? Eu sou um aposentado. Então, as pessoas preferem muitas vezes manter essa falsa imagem do ego, porque é uma decepção muito grande para ela saber que ela é uma coisinha bem pequenininha, né? Então, a maioria das pessoas não querem ter esse contato consigo mesmas. Então, eu posso ficar. Então, eu até imaginava assim: nossa, não vai ter ayahuasca para todo mundo, vão dizimar a Amazônia, porque não vai dar para ter ayahuasca para todo mundo e a gente vai ficar sem. Então, o meu medo era até ficar sem. O dia que o mundo descobrisse o que é isso, vai faltar para todo mundo, de tão maravilhoso que é. Mas esse risco a gente não corre, porque o mundo ele não quer saber de olhar para si mesmo. Ele quer mesmo se autoiludir, né? É viver as situações de prepotência, enfim, de tudo que é ilusão mesmo, né? Então esse risco a gente não corre. Então basicamente a ayahuasca, ela do modo como a gente realiza aqui, porque eu posso falar do modo como eu realizo aqui, né? Se propõe a esse olhar no coração. E, inclusive, tem recentemente também, nessa última viagem que eu fiz, um dos integrantes é um psicólogo que está desenvolvendo já um mestrado em psicologia da religião, e ele falou assim, teve um fato curioso durante a cerimônia, que ele falou assim: olha, essa música que você colocou, que cita Ogum, não pode acontecer da pessoa que é médium, ela sentir que, sei lá, talvez o orixá esteja pedindo passagem, alguma coisa. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, sabe, pedir passagem, mas pelo contexto eu entendi mais ou menos o que ele estava querendo dizer. Tipo de uma entidade se apresentar ali no meio da cerimônia porque se sentiu chamado, alguma coisa assim. E eu falei assim, não, isso não acontece aqui. Mas nunca aconteceu? Olha, uma vez um amigo que é da Umbanda, ele pediu licença para incorporar no meio da minha cerimônia, na minha casa. Eu disse, meu Deus do céu, mas e agora? Não era essa a intenção. Assim, tudo bem que eu canto algumas músicas de orixás e tudo, mas não é para ninguém incorporar, não era essa a intenção. E como é que eu vou explicar para as outras pessoas que estão aqui, que não contavam com isso? Mas aí eu pensei, mas como que eu vou dizer não? Porque a gente fica tão sensibilizado durante a cerimônia que, sei lá, a gente pode ser... Eu ao dizer para ele, não pode, poderia fazê-lo se sentir muito mal e entrar
numa tendência assim, ai meu Deus, por que eu fui falar isso? Nossa, não tem nada a ver, o que eu fui fazer? E aí, na ayahuasca é assim, para onde você foca a tua mente, é onde você vai. Então, se você está focado no problema, você vai pegar aquele problema e vai esmiuçar ele de todos os jeitos, vai ver a origem dele, as consequências dele, o que ele está causando na tua vida, o que está causando na vida dos outros, quais são os meios de você lidar com aquilo, de amenizar. Ah, aquilo não tem solução? Então você vai ver os meios de amenizar as consequências disso, sabe? É assim. Se você foca, Ah, se você foca, sei lá, na beleza do céu, você vai contemplar a beleza do céu e vai focar nisso. O teu poder de concentração é muito expandido. Abrindo um parênteses dentro de outro parênteses agora, uma outra moça também nessa última viagem que eu fiz, tanta coisa porque a gente fala assim, a gente fica uma semana preparando o propósito da cerimônia. Eu crio um grupo e eu fico com esse grupo acompanhando uma semana, né? Quais são os seus propósitos? O que você vai trazer para a cerimônia? O que você quer tratar aqui? E as pessoas vão desenvolvendo, eu vou ajudando elas a fazer esse discernimento. Embora seja muito individual, muito particular, mas a gente vai conversando em termos gerais, né? E aí, no dia da cerimônia, tanta coisa para minha irmãzinha querida, né? Pedir para olhar, para se propor a trabalhar, ela foi pedir para ver os medos dela. E ela teve uma experiência muito difícil, muito dolorosa, que agora a gente dá risada porque passou. Mas o processo dela foi muito difícil de olhar para os mais terríveis medos que ela tinha, que dizia respeito à filhinha recém-nascida dela, que é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, onde você foca a tua consciência é onde você vai. Tanto que no catolicismo, a gente tem mania de rezar olhando para baixo, né? Em uhum. respeito a Deus. Na cerimônia de ayahuasca não funciona isso, porque se você olha para baixo, você vai para baixo, você vai se enovelando em si mesmo, entrando dentro do seu umbigo. Então, até o corpo, é importante que o corpo esteja aberto, sabe? Ainda que você esteja pedindo perdão, que seja arrependido, esteja de nariz para cima, acolhendo a luz da verdade sobre o teu ser. Não tem que se recolher, porque Deus sabe de que barro você é feito e te ama independentemente de tudo, né? Então, esse psicólogo da religião, ele falou isso, eu falei assim, não, aqui não tem esse problema. A resposta que eu dei para o menino, para o meu irmãozinho querido, que estava aqui, foi assim, olha, eu vou deixar para o teu discernimento, né? Uhum. Eu preferi não responder e entregar realmente nas mãos do poder superior, sabe? E, assim, ele não conseguiu incorporar o guia dele. Ele não conseguiu incorporar. Então, eu respondi para esse psicólogo lá, nessa última viagem, que as entidades, elas respeitam a espiritualidade que é anfitriã da cerimônia. A espiritualidade anfitriã da cerimônia é a minha espiritualidade, porque sou eu que estou guiando, entre aspas, né? Uhum. A minha espiritualidade é católica, a espiritualidade que está recebendo todas as outras espiritualidades, a espiritualidade budista, a espiritualidade hinduísta, a espiritualidade protestante, porque tenho evangélicos no meu grupo também, né? É a minha espiritualidade que é católica. Então, não há espaço para isso aqui. Depois, durante a cerimônia, eu até partilhei com eles, que eu fiquei pensando assim, eu imaginava o Ogum Beramar ali incorporado, no meio da minha cerimônia, e sozinho ali, porque ninguém ia estar conversando com ele, pedindo aconselhamento, nem nada. Ele ia estar sozinho ali, porque Uhum. todo mundo está dentro do seu próprio coração, ouvindo as respostas, ouvindo os aconselhamentos, dentro de si mesmo, e não buscando isso em alguma entidade externa. Nem o anjo da guarda, nem se fosse um anjo da guarda, nem se fosse Nossa Senhora, sabe? Ou um santo ali, o Santo Antônio. Não tem isso. Não é fora da gente que a gente vai encontrar as respostas, é dentro É, do próprio coração. Então, a proposta da minha cerimônia gira em torno disso, sabe? Então, independente da crença, da espiritualidade que a pessoa tem, eu não quero que ela, quer dizer, quem sou eu para querer ou não, né? Mas a proposta não é ela ouvir o guia, o anjo da guarda, a Nossa Senhora, o duende, o gnomo, o ET. A proposta é ela ouvir o próprio coração. Então, isso dá para o ateu fazer,
dá para o religioso fazer, dá para qualquer pessoa fazer, independente da crença que ela tem. Entrar em Então, contato com o seu sagrado, né? entrar em contato com o seu cantinho sagrado, com o seu eu superior, com o seu eu verdadeiro, que está ali, né, num jardinzinho, escondidinho, e que muitas vezes, por tantos barulhos, né, e tanta sujeira, a gente não consegue chegar até lá. E essa medicina, o que essa medicina propicia para nós, né, no meu formato de cerimônia e para vários outros formatos de cerimônia também, é isso. É a pessoa entrar em contato com o que tem dentro do seu coração. E o que tem dentro do seu coração não é só beleza, tem muita sujeira ali dentro também, né? Mas quando você vai lá na essência, quando você não recusa acolher essa sujeira, olhar para essa sujeira, sentir essa sujeira, quando você não recusa isso, você sai dessa experiência mais verdadeiro, mais integrado com o teu eu real e não com o eu ilusório que na verdade a gente não se convence, né? A gente tenta se enganar, mas o nosso eu verdadeiro sabe que a gente não é aquele personagem que a gente está tentando transparecer para os outros e para a gente mesmo. Então, quando a gente sai dessa experiência com essa visão de si mesmo mais realista, você sai mais integrado, sabe? Mais apaziguado. Ainda que inicialmente, nos primeiros dias, você fique um pouco assustado, depois que você vai processando a experiência, você vai se integrando. Então, você passa muitas vezes por um processo de desconstrução, de implosão daquelas coisas que não são você, né? E para que você vá encontrando aquilo que realmente você é. Você é o quê? Você é luz, você é amor, você é um ser divino, você é bondoso, você é alegre. É isso que todos nós somos na nossa essência, né? Mas as experiências de vida vão tentando convencer a gente do contrário, e muitas vezes a gente vai acreditando nisso. Ah, que bonito. E, Pontes, é uma pena que a gente já está chegando ao final, porque é tão bom ouvi-lo, né? E você passar essas experiências, né, para a gente. Mas, assim, para a gente fechar, né, com chave de ouro, o que você gostaria de falar nesses últimos 5 minutos? É alguma coisa que você acha que ficou faltando? Sim, obrigado pela oportunidade, Michel. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência como católico nisso tudo, sabe? Por mais respeito que eu tenha a todas as outras culturas religiosas, é um espaço muito importante para mim, porque a gente foi encontrando muita resistência entre os meus irmãos de religião. E eu gostaria de dizer para eles que estão ouvindo isso, né? Aliás, eu acho que não tenho nada para dizer para eles. Acho que realmente não tem nada para dizer para eles. Não preciso dizer nada. Michel, eu só tenho a agradecer ao espaço aqui. Faltou eu dizer, isso sim, faltou eu dizer que é uma honra muito grande para mim estar numa rádio que se propõe, no seu nome, né, a dirigir a sua atenção, a sua energia para o povo da rua. E É, durante o tempo na universidade, eu tive muito contato com o pessoal que trabalhava com a Ocas, com o pessoal em situação de rua que trabalhava vendendo a revista Ocas, e eu perdia horas, perdia entre aspas, né? Horas conversando com eles sobre as matérias, sobre as coisas que estavam ali, de modo que eu pude me aproximar um pouco mais dos irmãos que são em situação de rua e me encantei muito com cada realidade, com cada história, com as amizades que eu fiz. Então, hoje, estar aqui na Rádio da Rua, falando não apenas para os meus amigos que estão aqui me ouvindo, mas para o público da rádio e para os outros profissionais que também colocam a sua energia de trabalho aqui, é uma honra muito grande. E eu agradeço demais o espaço, agradeço demais o seu convite, a sua lembrança, e desejo aí um ano de muita firmeza, de muita fortaleza, de muita proteção para você e para todos os seus ouvintes. namastê. Para você também, a Pontes, e foi um prazerzaço, assim, conversar com você. Eu seja online, a gente não pôde se encontrar, né, durante É, a pandemia, mas foi um belo encontro, belos ensinamentos.
E esse bate-papo, né, espero que você tenha sanado algumas dúvidas, né, porque é um assunto Sim, muito amplo, né? assim, eu também gostaria de dizer assim, muita coisa não foi falada aqui, né? Mas as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem conversar melhor, eu me proponho, né? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o Católico da Floresta, e tem uma página no Facebook também chamada, se colocar, pesquisar no Facebook Católico da Floresta, vai chegar também na minha página e por ali, mas principalmente pelo Instagram, a gente consegue conversar sobre qualquer dúvida ou outras informações que as pessoas queiram ter, me coloco disponível. Então tá bom. Então, Marcelo, um grande abraço e, gente, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e a gente se vê na próxima terça, tá bom? E, Marcelo, um grande abraço. Não vejo a hora de Abraço, Michel. te encontrar pessoalmente. Em breve, para breve isso. Para breve. Um abraço, irmão. Um abraço. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.